Então, bom dia mais uma vez, classe, né? Classe, hoje tem menos gente, acho que está mais frio hoje, não sei, ou muitas pessoas já estão viajando, mas sejam todos bem-vindos. Nós estamos estudando aí a Bíblia, mas assim de uma maneira panorâmica, sobrevoando aí sobre os livros, porque senão a gente demora bastante, né? Assim já vamos um bom chão com respeito à palavra de Deus, a Bíblia. Mas nós estamos estudando para que a gente possa ter uma visão geral com respeito à salvação, à criação, queda, redenção e consumação. Essa é a história da salvação. Algumas coisas, a maioria delas já aconteceu, até a vinda, a morte e a ressurreição de Cristo. Então a redenção, aquilo que foi preciso fazer para que a redenção pudesse acontecer, já foi feito. E aí nós esperamos a última parte aí, a consumação. E Pedro vai dizer assim, olha, alguns dizem que parece que Deus está demorando, Jesus está demorando a voltar, mas Ele não está demorando. Nós aprendemos lá com Noé, e aprendemos daí nas cartas de Pedro, que Deus está tendo paciência, Deus está sendo longânimo, para juntar o número dos eleitos de geração em geração, até que chegue o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele voltará. Então nós estamos meio que observando como é que a história, desde o começo, ela se encaixa nesse quadro maior, que é criação, queda, redenção e consumação da obra de Cristo. Nós olhamos também sobre a continuidade das promessas e da expectativa com respeito a vinda do Messias e o cuidado de Deus para com a geração da semente da mulher. Da semente da mulher. Nós vamos passar por vários livros e vamos ver, em alguns mais que outros, mas nós vamos perceber o embate que vai haver entre a descendência da mulher e aí aquilo que a Bíblia chama de, a Bíblia não, mas os teólogos vão dizer que é a descendência daí da serpente. Nos Salmos, o pastor Ebenezer usou essa expressão. Nos Salmos tem o piedoso e tem o ímpio, aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Aqueles que temem a Deus fazem parte desses que são da geração aí de Adão, a geração da mulher. Mas aqueles que não temem a Deus, esses são parecidos, né? Jesus vai usar uma expressão, olha, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem as mesmas coisas que eles. Então isso existe desde o começo da Bíblia e vai até o seu final. E aí aqueles que são do Senhor serão preservados em todos os instantes, e esse livro fala bastante sobre a preservação do povo de Deus na caminhada, mas aqueles que são os ímpios, que são os rebeldes, que são aqueles indiferentes à grande salvação de Deus e ao próprio Deus, esses então permanecerão longe de Deus. E aí o próprio prejuízo é o estar separado de Deus. O inferno não é só pensar assim, Deus preparou um lugar ruim. Não, a verdade é que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há treva nenhuma, em quem não há falha nenhuma. Então, tudo que é de bom está em Deus e com Deus. E o contrário disso está longe de Deus. E aí tem a morte física é a separação da alma e do corpo, a morte espiritual é a separação nossa de Deus, do relacionamento com Deus, e a morte eterna é a separação eterna, e aí a separação de tudo aquilo que é bom pela eternidade. Quero convidar então você, não sei se está gravando lá, se não tiver, por gentileza, coloque lá, já deram o sinal positivo que está gravando. Teve uma aula aí que não gravou, por isso que eu perguntei, mas já está ok lá. Então nós vamos lá para Números, capítulo 9, versos 15 a 23. E aí eu vou convidar você para nós lermos juntos. Eu ia convidar para nós lermos cada um, né? Mas aí não aparece lá porque vocês não estão com o microfone, né? Então eu vou ler junto, nós vamos ler juntos. Números, capítulo 9, do
verso 15 ao 23. Vamos lá? Diz assim: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando, pela manhã, a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas, erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor, pela Tua graça, continue falando conosco nessa manhã, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Quantas pessoas já leram o livro inteiro de Números? Levante a mão aí para a gente ver. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Quantos já ouviram pregações no livro de Números? Levante a mão. Menos pessoas do que os que leram. Bom, essa aqui da aula nós estamos tendo agora, né? E aí tinha uma pergunta ali, ó. Afinal de contas, sobre o que é esse livro? Números. O que você que leu, ou você que não leu, você que leu, sobre o que é? E você que não leu, sobre o que você acha que é esse livro? Fala da segunda geração. Mas fala da primeira, fala lá para frente, lá no capítulo 26, né? Vai mostrando ali a passagem das gerações. Mas também fala da primeira, né? Não fala só da segunda. Fala de 2 gerações. Se você fosse resumir esse livro, como é que você resumiria o livro de Números? Se alguém lá da sua casa que não conhece a Bíblia dissesse: vi um livro e chama Números, do que fala esse livro? O que você ia dizer? Aqui falou que é uma direção clara de Deus aos israelitas, e lá? Conta a história do trajeto deles pelo deserto. Ótimo, essa classe aqui está sabendo o que é o livro de Números. Porque o que acontece geralmente, as pessoas que não pararam de ler a Bíblia em Levítico, param em Números. Porque elas passaram pelas leis ali, sofrendo, pensando assim: meu Deus, não entendi a metade do que eu li, mas vamos lá que eu preciso ler a Bíblia. E aí chega em Números e começa: o nome de fulano, o nome do cicrano, o nome do beltrano, o filho desse, o filho do outro.
E aí começa a ler ali e geralmente para aí nesse começo. Se não para no começo, aí começa a observar que números não são só números. Números não é só uma estatística. Número não é só uma pesquisa lá do IBGE, não é B, né? Instituto Brasileiro, né? É IIGE, né? Lá do passado. Mas números, ele faz parte da história do povo de Deus. Então hoje, pode passar? A gente vai ver aí, nessa visão panorâmica, qual que é a relevância do livro de Números. Nós vamos agradecer a Deus pela sua fidelidade e tentar listar, nós vamos fazer uma lista aqui, mas listar aí na nossa mente e no nosso coração, circunstâncias que mostram a fidelidade de Deus na nossa vida diária. Aí nós demos uma olhadinha, pode passar, que Gênesis é o livro dos começos. Pode passar até o final aí, chegar no final. E Êxodo é o início da nação de Israel. Levítico responde à pergunta: como é que um povo pecador pode conviver com um Deus santo? Sede santos, porque eu sou santo. E aí Deus santifica o povo através de todas aquelas leis e ritos que ele estabelece, porque senão o povo seria consumido pela santidade, pelo próprio caráter santo de Deus, e também porque a sua santidade o conduz a fazer justiça, e a justiça traz juízo sobre o pecador. Então aquelas leis, elas são para preservar, para santificar o povo de Deus na sua presença. Fala de santificação. E números é o andar com Deus nas mais diversas circunstâncias. Deixa eu passar aqui para frente. Então pode passar mais um. Então em Levítico, Israel recebe uma lição. Eles estão parados e eles estão recebendo leis e orientações. Em Números, Israel coloca a lição em prática no dia a dia. Embora Números comece com uma lista de pessoas, e depois tem do capítulo 5 em diante ali, mais uns capítulos com algumas leis. Esse é um livro agora do andar do povo de Deus com o Senhor. Então o povo saiu do Egito, está sendo formado como nação, andou, chegou até o Monte Sinai, parou no Monte Sinai, estava parado no Monte Sinai, e agora a partir do capítulo 9, do capítulo 10 na verdade, tem aqui a questão das trombetas. As trombetas, elas dão a mesma ideia da nuvem, porque as trombetas, de acordo com a maneira que as pessoas tocassem as trombetas de prata, era aquilo que a resposta do povo deveria ser, conforme eles aprenderam dos toques das trombetas. Era para sair, era para voltar, era para vir para a guerra. Então o povo estava sendo instruído e preparado para andar e para enfrentar circunstâncias e situações. O IIGE, ou a pesquisa, lá de quantas pessoas acima de 20 anos que foram contadas lá, tinha um objetivo. Diz assim que a Bíblia vai dizer que homens acima de 20 anos que eram capazes de ir para a guerra. Então mesmo essa contagem não é uma contagem assim, estamos aqui no deserto, não vamos fazer nada mesmo aqui, então vamos contar quantas pessoas tem. Não, é uma preparação. Deus está preparando o seu povo para caminhar com Ele. Em Levítico deu leis para esse povo, para que esse povo ande em santidade, e agora Ele prepara o povo para agir e reagir diante das mais diversas circunstâncias. O povo vai caminhar pelo deserto, ele vai em direção à terra prometida, e quando esse povo chegar lá, ele vai enfrentar batalhas, ele vai ter que tirar povos que estão lá morando, ele vai ter que ser instrumento santo de Deus para promover juízo, justiça e juízo. E aí nós sabemos, agora não aparece tanto ainda, embora já tenha aparecido uma batalha lá em Êxodo, mas aparecerá muitas vezes Deus mandando: olha, você passe a fio de espada todo mundo, desde o rei até os animais e todo mundo, porque é o juízo de Deus chegando.
E aí, para ser um instrumento com essa gravidade, né, vamos dizer assim, esse povo precisava ser um povo santo. Esse povo não é um povo que saía matando por causa das suas coisas, mas Deus estava trazendo juízo através do seu povo. Nós já falamos sobre isso, né? Assim como Deus trouxe juízo lá através do dilúvio, Deus agora, Ele chama o seu povo, e enquanto o povo vai caminhando, Ele trará juízo sobre algumas nações, em especial a nação cananita, que são os descendentes de Cã. E aí nós já temos uma lição para nós. Esse povo então foi chamado por Deus não para tirar férias, não para dizer assim, bom, agora todos os meus sonhos se realizarão, que é a promessa de muitos pregadores nos dias atuais. As pessoas sobem nos púlpitos, elas entram na frente das câmeras e estão aí nas internets da vida, elas estão se colocando como guias espirituais ou coachings, ou seja lá que nome que for, e elas vão dizer assim, como é que está a tua vida? Não está certa? Mas eu posso destravar o sucesso na sua vida. Eu posso tirar os costumes que estão, como é que a gente fala? Se prejudicando você, esqueci o termo que é usado, né? Que estão te sabotando. Você está se auto-sabotando. Quando você aprender o que eu tenho para te dizer, você não se auto-sabotará mais. E aí você verá sucesso. E aí qual que é o seu sonho? Aonde que você deseja estar daqui a 15 anos, daqui a 10 anos? Não que seja errado a gente pensar sobre isso. Mas o jeito que fala é assim, o que você já construiu até agora? Nossa, só isso? É muito pouco, né? Então você precisa destravar a sua vida financeira, destravar a sua vida emocional, destravar a sua vida espiritual e passar a conquistar para você. E essa é a mensagem de muitas igrejas, só que a gente vê Deus preparando aqui um exército. É claro, o exército vai receber a herança que o Senhor prometeu, mas não vai receber aquilo que eles querem. Vai ser da maneira que Deus conduzir, mas não da maneira que eles querem. A primeira coisa que eles fazem depois de verem os milagres de Deus, receberem as leis de Deus, ou melhor, a segunda coisa, né? Primeiro eles se santificam, um povo santo, e agora eles se preparam para as batalhas. Deus abençoa este povo. Deus cumprirá as promessas sobre este povo, mas esse povo se coloca pronto para batalhar. Por isso que a igreja, ela é chamada pelos teólogos de igreja militante. Enquanto somos igreja, nós estamos militando no sentido lutando, no sentido do termo, né, do exército militar. Existe a igreja triunfante, que foi aquela que viveu militando aqui, lutando, batalhando, passando pelas mais diversas circunstâncias, sendo desafiados a permanecer fiéis e obedientes a Deus. E eu gosto muito quando Deus faz essas surpresas que a gente não combina com o grupo de louvor, né? A música que o irmão Guilherme trouxe ali de manhã, e ele disse, olha, essa é a vida do cristão, é crer e observar aquilo que Deus ordena, e depois obedecer aquilo que a gente observa. Essa é a história de Números. Por isso que a gente vê aqui, nesse texto que a gente leu, uma ênfase, até parece que exagerada, né? Não, se era de manhã e de tarde, se levantava, daí também se levantava, dá vontade de parar ali e dizer, não, já entendi, eu já entendi que quando a nuvem estava em cima do tabernáculo, parava, mas quando ela se levantava, andava. E a gente no meio do texto tem esse sentimento assim, nossa, mas eu entendi já lá no começo que era assim, mas ele vai colocando e vai insistindo com isso,
Por quê que faz isso? Não sei como eu desliguei aqui, porque é bem difícil de apertar o botão, nem apertei, mas desligou aqui. Qual que eu estava perguntando mesmo? Por que há essa insistência de que quando a nuvem se levantava, eles iam, quando a nuvem, depois vai falar sobre as trombetas, se tocar desse jeito, faz isso, se tocar daquele jeito, faz aquilo outro. Uma outra coisa que é dita para eles é assim: olha, o tabernáculo vai ficar nessa região, tá bom? Bem no meio, e aí a tribo tal é nesse lugar, a outra tribo é nesse, a outra tribo é nesse, eles ficavam em volta, era o acampamento, bem organizadinho. E aí quando tocar as trombetas, se você for ler, então vocês vão se organizar dessa forma, uma tribo sai assim, a outra sai desse jeito, uma sai para um lado, a outra sai para esse lado, e assim começa a caminhar, porque Deus é aquele que deve direcionar a nossa vida. Deus é aquele que deve direcionar a nossa vida. Nós queríamos que Deus, quando a gente lesse a Bíblia, Deus dissesse: olha, quando você estiver com 18 anos, além de tirar mas ele liga depois. Além de tirar a carteira de motorista, é nesse ano que você vai conhecer a pessoa da sua vida. E é aquela aí, é bem essa aí mesmo, que você vai conhecer, né? O nome dela é isso, né? Ou então, olha, quando você for escolher a sua profissão, olha, a sua profissão, você vai fazer faculdade naquele lugar. Olha, você vai viver tantos anos nessa cidade, tantos anos naquela outra cidade, e a gente vai para a Bíblia e pensa assim: não, eu quero que Deus me diga tudo, e eu já quero saber tudo. Mas não é assim que acontece. Há motivos de oração pelos quais nós oramos há algum tempo, e se perguntarem: e aí, você já tem a resposta? Você vai dizer assim: não. Por quê? Porque a trombeta de Deus ainda não tocou, porque a nuvem ainda não se levantou, para que você saiba para que direção você vai nesse assunto. Mas o povo de Deus deve depender da direção de Deus. E aí, como é que Deus ensinou esse povo? No caminho. Então eles andavam, quem sabe, imagine, de repente eles andaram uma semana, pararam, aí ficaram lá mais uns dias, e aí, pense no trabalho de levantar esse acampamento, monta tabernáculo, desmonta tabernáculo, tudo com santidade, e aí de repente anda de manhã até a tarde, e aí você diz: nossa, mas eu me preparei para andar uma semana já, da outra vez que eu não estava preparado, quase eu não aguento, e agora só isso? Ou então você sai de boa, né? Ontem foi, beleza, né? Acho que Deus está vendo que a gente não anda tanto assim, né? Ele está me entendendo, né? Daqui a pouco anda uma semana de novo. Mas eu não me preparei para andar uma semana, foi difícil demais. Ai, que dor, ai, que sol, ai, que isso, ai, que aquilo. Isso lá no deserto. Então o povo aprenderia a depender de Deus, sem saber muitas coisas, quase nada. Eles tinham a promessa de que Deus era o seu Deus, de que Deus os faria herdar a terra, mas Deus os estava conduzindo pelo deserto. Já tinham tido várias surpresas, uma delas foi o exército vindo atrás deles, lá atrás, né? Mas depois o mar vermelho se abrindo, depois a água de rocha, depois a água amarga que se torna em doce, e Deus cuidando deles através dessas surpresas. Eles não sabiam que ia ser assim, mas Deus vai cuidando deles a cada passo que eles dão no deserto, em obediência ao Senhor. Então essa é a primeira lição, quando a gente olha para os dois censos. O censo, no capítulo 1, é o censo para a primeira geração. Aqui o Celso falou aqui da segunda geração, né? Então é o censo para a primeira geração. O censo, lá no capítulo 26,
é o censo da preparação da geração que não morreu no deserto, que não morreu no deserto e que agora está sendo preparada também para a guerra, para enfrentar as dificuldades, para ser enviada por Deus para situações de Está aceso aqui. Isso. Funcionou. Não sei o que foi que aconteceu aí. Mas esse não desligou e sumiu. Mas está funcionando agora. Então eles precisavam estar atentos às situações de embate. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção também é que Deus enviou o povo muitas vezes para situações de embate. O povo diz assim, eu acho que cristianismo deve ser assim, aquele momento, puxa, eu vou encontrar a paz, né? É assim como se fosse a aposentadoria antes da aposentadoria. Eu não vou mais ter problemas, Deus vai me sustentar em todo o tempo, porque Ele promete, não é para andar ansioso de coisa alguma. E Deus vai nos sustentar. Então, olha que beleza que é ser crente, né? Não tem problema. Não tem problema. Não é isso que é vida cristã. Jesus vai dizer que nós vamos ter aflições. Paulo vai dizer a Timóteo que aquele que quiser ter vida piedosa vai ser perseguido. A Bíblia vai dizer que nós temos um inimigo dentro de nós, que é o nosso coração, que é extremamente corrupto. E vai dizer também que nós temos o mundo que é contra Cristo, contra Deus e contra tudo aquilo que está relacionado, né, a Deus, se chama pelo nome de Deus. O mundo se levanta em alguns momentos, em alguns lugares, muitas vezes, contra aqueles que são de Deus. O mundo é contrário à ética de Deus e às leis de Deus. E quando a gente sustenta a ética de Deus, nos nossos dias, tem nomes, né, para isso, né? Me ajude a lembrar, um nome assim é retrógrado. Você é retrógrado. Qual outro nome é? Conservador ainda é uma coisa boa, né? Mas tem um lá que diz que a gente é opressor, que a gente é... Esqueci o termo. Tem um termo aí. Como é que é? Um termo que diz que a gente é muito mal, assim, né? Porque a gente sustenta valores éticos que apontam para algumas atitudes e dizem dessas atitudes que isso é errado. Não pode dizer que é errado, porque senão as pessoas vêm contra. Não pode dizer que é pecado. Tem um livro que a gente pensa em estudar aqui na escola bíblica, do MacArthur, chama Sociedade Sem Pecado. Porque nós vamos transformando o pecado em coisas palatáveis, aceitáveis. Porque infelizmente, irmãos, lembra do nosso coração que é contra nós? Infelizmente nós amamos mais o pecado do que a gente gostaria de assumir. Então a gente vai, junto com o mundo, a gente vai aceitando umas coisas. E vai querendo trazer para dentro da igreja, vai querendo trazer para dentro da nossa casa. Só que o salário do pecado é morte. É morte. E a gente já vai ver o que Deus faz aqui com o pecado no meio do povo. O pecado no meio do povo. Então a vida com Deus é uma vida de santidade, é uma vida de militar, não odiando o inimigo. A nossa luta não é contra as pessoas, quero dizer. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Jesus veio e morreu por aqueles que eram seus inimigos. A igreja, ela vai imitar a Cristo, assim como Estevão, o diácono Estevão, imitou a Cristo. Ele morreu ali e fez a mesma oração que Jesus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas ele estava sendo apedrejado. Jesus fora crucificado. E nós, como igreja, nós vamos lutar por pregar, por levar a mensagem da salvação para pessoas que muitas vezes não querem ouvir e ainda vão se revoltar contra nós. Então, essa primeira aplicação, Deus nos conduz no nosso dia a dia,
mas é do jeito dele, é segundo a lei dele, é segundo a palavra dele, é segundo a direção dele, o seu mover-se. E aqui vem uma aplicação na história da salvação. Então, a história aqui de Números não é só a história do povo de Deus, sendo direcionado por Deus, mas é a história de Deus conduzindo o seu povo dentro dos seus propósitos, para que no tempo certo, então, Jesus viesse e a redenção pudesse ser possível. Por isso que o povo deveria esperar Deus se levantar lá, a nuvem, né? Deus se levantar, Deus parar. O povo deveria ouvir as trombetas, deveria ouvir a orientação, deveria guardar os mandamentos do Senhor e andar de acordo com esses mandamentos, porque nós seguimos a Deus. E agora no Novo Testamento nós dizemos, nós somos discípulos de Jesus. O que é um discípulo de Jesus? É aquele que diz assim, Jesus, eu quero isso, então faça. É isso? Discípulo de Jesus é aquele que segue, que vai atrás de Jesus, aquele que está nas pegadas de Jesus, aquele que atenta para qual é a vontade de Jesus, e então guarda as suas palavras. Ele disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Discípulo de Jesus não é aquele que vem à igreja, que faz um plano e diz assim, agora eu quero a sua bênção. A gente não é contra orar, né, por algumas coisas, mas há pessoas assim que dizem assim, eu comprei um carro, vem orar, pastor, por esse carro, né? A gente pode orar, agradecer a Deus, pedir que Deus guarde, igual nós oramos pelos pastores em férias, né, aqui nesse sentido, mas não vai ter uma unção para o carro, um benzimento do carro, um negócio assim, agora, não vai acontecer nada com o carro, porque eu trouxe um pastor para orar, porque o que eu quero é que não aconteça nada, mas não é o que eu quero, é Deus, é o que Ele quer, é como Ele quer. Joia? E aí, vamos para frente. Então nós temos aí a quantidade, pode ir passando, apertando aí, a quantidade de capítulos, só para você lembrar, pode passar. E aí começa a visão panorâmica. Então, por que eu coloquei lá, estava diferente lá no nosso esquema lá, o quarto livro de Moisés. Se você olhar na sua Bíblia, lá em Números, vai estar escrito, né, é uma coisa parecida com isso, né? Deixa eu ver aqui. Na minha Bíblia não tem? Será possível? Que a minha Bíblia de estudo não tem. O que está escrito aí em cima de Números, na maioria das Bíblias aí? O quarto livro de Moisés chamado Números, né? Então isso aí que está na Bíblia é para a gente lembrar que ele foi escrito por Moisés. A data é por volta de 1440, que é no deserto, aí o local é o deserto. O alvo, o primeiro leitor desse livro foi o povo de Israel. As leis foram dadas para eles, os mandamentos foram dados para eles, essas instruções foram dadas para eles. O versículo-chave é o versículo que está no capítulo 9, que nós lemos, o verso 23, que diz assim, segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Aí tem um ponto e vírgula, veja que é uma pausa maior, e aí ele vai dizer o seguinte, cumpriam o seu dever para com o Senhor, e esse dever, ele tinha a ver com o andar pelo deserto, e ser santificado no deserto, mas também guardar as leis e passar a viver de acordo com as leis que Deus entregou. E segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Você vai ver a organização, já a partir do Êxodo. Deus chamou um líder, e esse líder depois separou pessoas para ajudá-lo na liderança. E aí esse povo então vem sendo cuidado
por essa liderança, uma liderança que foi, numa primeira instância, chamada diretamente por Deus, e depois Moisés chamou homens piedosos que pudessem ajudar a ele a cuidar do povo. Então você vê um povo se organizando, sendo organizado por Deus. Você vê princípios de liderança. Então existe, não é uma anarquia, assim, um negócio que não funciona. Mesmo no tempo dos juízes, porque não tinha rei em Israel, e o coração do povo fazia o que queria, porque não tinha rei em Israel, mas tinha gerência, estava bagunçado, mas tinha gerência, é que o povo não atentava. Havia o juiz que Deus levantava, havia os sacerdotes, havia as leis, havia os 10 mandamentos, havia o tabernáculo, tudo aquilo que Deus deu. Mas aí o povo se queixa, que é difícil, difícil, então é melhor ter um rei que nos lembre disso, e que faça algumas coisas lá no nosso lugar. A gente não quer fazer as coisas lá, deixa o rei que faz. Ele vai ter umas vantagens, então ele que tenha o ônus. Esse é o pensamento lá do povo. Então esse versículo fala sobre a obediência a Deus. E aí vem o nome do livro, pode passar. Então a versão grega é aristmi, que é números, por causa dos censos. E aí tem alguns autores, a gente lê vários livros, para fazer essa pesquisa e trazer aqui. Alguns dizem assim, isso não tem nada a ver ser números, o sentido mesmo é aquele outro. Mas quando a gente olha que os números, ou que o momento em que são contadas as pessoas, é um tipo de preparação, então esse nome números, não é inspirado por Deus, esse nome, mas penso que Deus quis deixar aí, porque os números, eles acontecem por causa do propósito deles, e o nome números vai apontar para aqueles que podem lutar, e que são chamados para lutar. E aí tem uns que não são chamados para lutar, mas que são chamados para caminhar junto com aqueles que estão à frente enfrentando as batalhas. Então cada um tem o seu lugar, tem a organização para que possa caminhar. E aí vem um nome que é o nome do livro da Bíblia hebraica, que é Midbar. Midbar é deserto, é no. Então, no deserto. Esse nome, ele é mais abrangente. Embora lá no Êxodo a gente já veja o povo saindo do Egito, mas a ênfase é mais na saída, aqui a gente percebe a questão que é aquilo que acontece no deserto. Pode passar. E aí nós vamos ter a estrutura desse livro. Então nós temos a preparação desse livro. E aí nós temos embaixo de preparação ali caminhando. Qual que é a ideia do caminhando? Caminhando é que o povo saiu do Egito no Êxodo, e que está indo para entrar na terra prometida. Está indo em direção à promessa de Deus a herdar a terra prometida. Aonde que eles estão nessa preparação? Estão no Monte Sinai. Quanto tempo eles levam? 20 dias. E aí o que acontece nesse tempo? 1 a 4 você tem a questão do censo, os números, a contagem. Versos 5 a 10 você tem novas leis. A partir do capítulo 9 ali, 9 e 10, que você tem, se você que leu ali comigo, se você prestou atenção, embaixo ali em algumas bíblias está lá, Êxodo tal, está repetindo uma coisa que estava lá em Êxodo. Então você percebe que ali é trazido de novo para mostrar o momento em que o povo vai se levantar. E aí do 10 ao 12 já começam algumas reclamações nessa caminhada. A gente vai abrir a Bíblia ali e vai ver algumas coisas ali por cima. Mas isso tudo é no Monte Sinai. Então vamos lá, olha, fala das 2 trombetas no capítulo 10. Aí você vai ver a partida no verso 11 do capítulo 10. Aí no capítulo 11 já tem as murmurações dos israelitas. Verso 1 diz assim: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu
entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Vai dizer que eles tornaram a chorar, e aí vai dizer por que eles estavam chorando. Verso 5. Por que o povo começou a reclamar? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. O que era o maná? Era o pão que vinha do céu, era um milagre, era algo extraordinário, que se acontecesse hoje, seria filmado e passado no mundo inteiro, como algo sensacional. O que eles dizem aqui? Seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Não vemos um franguinho, não vemos onde comer um churrasco bom, né? Não vemos um churrasquinho, né? Com aquela carne assim berrando. Não vemos peixe, não vemos nada disso, só esse maná, só esse maná. E aí diz assim, espalhava-se o povo e colhia em moinhos, ou moía, tal, fala como que eles faziam isso. E aí Moisés vai fazer o quê? Moisés disse, não acredito. Moisés também vai dizer assim, Deus, está difícil demais, olha, atravessamos o Mar Vermelho, olha quanta coisa a gente está vivendo aqui, e o povo tem saudade do Egito. E aqui tem outra aplicação aí para nós. As reclamações, elas são insatisfação, elas vêm de insatisfação com aquilo que Deus está fazendo. É uma ingratidão. E ela é também uma falta de fé. É uma falta de fé de que o plano de Deus é melhor do que se nós não fôssemos o alvo do plano de Deus para a redenção. Há muitas pessoas que pensam assim, mas se eu for para a igreja, tem umas coisas que eu não vou poder fazer. E tem outras pessoas que estão na igreja e que tem horas que pensam assim, puxa vida, se eu fizer isso, o pessoal da igreja vai saber, né? Mas eu tenho uma vontade, eu me lembro como é que era, todo mundo faz isso, é assim que fazem, né? Então, mais ou menos nesse sentido, é que tem a questão das reclamações. E aí a gente vê a reclamação, a rebeldia de Miriam, né, contra o Moisés e Arão. Mas aí ainda é a preparação. E aí nós vemos o retardamento. O que é o retardamento? O retardamento é porque eles não estão mais andando em direção para onde eles deveriam andar. O que acontece ali? Os espias vão ver a terra, eles chegam diante da terra, e aí eles vão ver a terra. E quando eles entram lá, eles já deram sinais aqui para trás que eles não têm fé. Porque eles olham para o maná e eles dizem, só isso que Deus tem para dar para nós? Não tem mais? Eu queria mais. Olha, lá no Egito estava melhor. E aí agora eles olham para as guerras que eles vão ter que enfrentar. O censo não foi para se preparar para a guerra? Não foi dito para eles, olha, homens com mais de 20 anos que podem lutar, se preparem aí, vamos contar esses aí para a gente saber qual que é o exército que a gente tem, porque a gente vai chegar lá para lutar. Mas eles chegam lá, eles veem os gigantes, eles veem as muralhas, eles veem as bênçãos de Deus, os frutos, a terra fértil, uma terra que chove e tudo mais, eles veem tudo isso, mas eles dizem assim, nós não vamos conseguir. Aí Josué e Caleb dizem, mas claro que vamos, é bem como Deus disse. Mas aí o povo se rebela e faz um levante lá, contra Moisés, contra Arão, contra todo mundo lá, e eles se colocam para voltar embora. Aí Deus vem, Deus fala com eles e diz, então por causa disso vocês vão ficar 40 anos. Aí o que eles fazem?
Ele diz, não, então nós vamos entrar. Então a gente vai entrar. E aí o que acontece? Eles tentam entrar e não dá para entrar. É igual aquilo que, a ilustração que a gente dá, né, pro jovem, né? A gente diz pro jovem, ó jovem, case com crente. Porque quando casar, não pode separar. Aí a pessoa não casa com o crente. Aí o não crente lá está sendo não crente. E aí tem isso, e tem aquilo, e tem aquilo, e tem aquilo. Aí a gente lê a Bíblia e diz, ó, Deus disse agora, não separe. E aí a pessoa faz o quê? Separa. Errou lá no primeiro e erra agora de novo. E ainda espera, ore por mim, pastor. Vai ser uma bênção. Não vai ser. É igual aqui. Primeiro eles não quiseram ir. Depois Deus disse, não, agora vocês vão dar 40 anos. Veio juízo. E eu queria que você pensasse nesse juízo. Puxa vida, se coloque no lugar desse povo. Meu Deus, eu já saí lá da minha terrinha. Eu já estou andando no deserto. Quanta coisa eu já me envolvi na obra de Deus. Olha, eu andei quilômetros. A nuvem se levantava e eu me levantava. Eu obedeci os mandamentos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E agora só porque eu dei uma falseadinha ali, né? Deus vai fazer isso? Vai me deixar morrer no deserto? Deus é assim? É, irmãos. Deus é justo. Deus traz juízo. A palavra de Deus diz que Deus não vai fazer vistas grossas lá nos 10 mandamentos, né? Para com aqueles que pecarem contra o Senhor. Deus trará juízo. Eles se arrependeram, não sei, mas eles quiseram fazer o contrário. Não sei se isso é arrependimento ou se é, eu não quero, essa consequência está pior do que a primeira. Né? Às vezes a gente tenta viver a nossa vida com Deus assim, né? Bom, eu não queria fazer isso, mas eu vi que agora, nossa, deu muito errado, né? E a consequência está pior que a primeira. Então, eu acho que eu vou mais na igreja, né? Veja a superficialidade disso. Deus nos chama para uma santificação, para que a gente seja dele, ande com ele, obedeça a ele e seja instrumento santo dele no mundo. Não porque a gente vá para uma igreja para fugir de consequência de coisa que a gente faz errado. E muita gente vive assim. Então eles, puxa vida, estão retardados ali agora, né? Por 40 anos. E nós vemos que eles vão ficar 38 anos, 3 meses e 10 dias. E aí no final nós vemos a promessa, lá do verso 21 em diante. Tem a serpente de bronze e Balaão. E aí Balaão ele vai, puxa vida, não cheguei nem na metade. Balaão ele vai vir para amaldiçoar o povo de Deus, e Deus vai abençoar através de Balaão, de um falso profeta. Muito embora Balaão não quisesse isso, mas ele faz isso. Já em que fase? Na fase que eles estão esperando, estão nas planícies de Moabe para entrar na terra. O que Deus está fazendo? Então esse povo foi abençoado lá em Abraão. Eles viram muitas coisas, e aí desobedeceram a Deus. O que aconteceu? Ficaram andando pelo deserto, 40 anos, 38 anos, aquele tempo ali. E aí as pessoas foram morrendo. E aí com Balaão, que se levanta contra o povo de Deus, Deus vai trazer para esse povo que vai entrar uma lembrança. A maldição dele se torna bênção, que aponta para as promessas que foram feitas para Abraão lá atrás. Só vai ter mais um slide, daí nós terminamos. Aí tem a reorganização do povo, que é o censo. Volta só um pouquinho. E daí no final tem a conquista de divisão das terras, mas dentro da reorganização tem mais leis que Deus dá. E aí nós temos um mapinha. Pode ir. Então o povo sai daqui de baixo, ó, Monte Sinai. Aí o povo chega lá em Arad, lá perto lá da terra. Aí eles mandam espias. O que acontece depois? Eles vão ficar rodando em Cades Barneia, no deserto de Cades Barneia, os 38 anos,
rodando, até morrer uma geração. Depois, eles vão lá para aquele outro lado, e quando eles chegam lá, eles já conquistam, já algumas pessoas, já é dividido as terras, algumas terras da Transjordânia para algumas tribos, e depois, mais para frente, eles vão entrar na terra. O que fica aí para nós disso? E depois você pode olhar o restante da apresentação lá na sua casa. Fica para nós que nós não saímos para viver com Deus impondo aquilo que nós queremos de Deus, mas nós devemos reconhecer a salvação de Deus e reconhecer que aquilo que Deus propõe para nós e a maneira de viver de Deus é muito melhor do que os pepinos do Egito, do que os peixes do Egito, do que aquilo que esse mundo oferece. Muito embora Satanás, ele vá junto com o mundo, muitas vezes, nos cercar e nos confrontar e dizer assim: mas você vai fazer desse jeito mesmo? Está bem aqui, é só você fazer, é só você pegar, é só você andar nessa direção. Satanás, o mundo e nosso coração fazem isso, mas a palavra de Deus mostra que Deus, ele traz disciplina para o meio do seu povo, ou traz através da sua liderança, né? Moisés vai fazer uma coisa que Deus manda lá, e daí a terra vai tragar lá um pessoal lá, ou então Deus traz disciplina até mesmo sobre a liderança, se a liderança não andar de acordo com a palavra de Deus. Mas Deus é fiel. Põe no último slide, por gentileza. Esse livro vai mostrar que enquanto nós, infelizmente, temos que admitir, em muitos momentos da nossa vida nós somos infiéis, Deus, ele é fiel. Deus nos chama para andar com Ele. Deus nos chama para momentos onde há deserto. E nós, infelizmente, temos que reconhecer que muitas vezes nós sofremos o juízo de Deus e a disciplina de Deus por causa disso. Mas nós vemos Cristo. Cristo foi aquele que nasceu nessa terra e Ele não desviou da vontade de Deus em nenhum instante. Ele viveu vida santa. Ele foi preparado por Deus para que enfrentasse a cruz. Diante da cruz ele suou sangue, mas ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. E assim ele nos salvou, para que os nossos pecados sejam perdoados. E aí nós temos o caminho do redimido. O caminho do redimido é através de Cristo Jesus. Mas nós não estamos livres de desertos, não estamos livres de inimigos que se colocam na nossa frente, não estamos livres de circunstâncias que nos seduzem para que a gente tenha saudade de pecados, de voltar atrás na vida de santidade. Mas em Cristo Jesus nós podemos ser perdoados para continuar no caminho de Deus, não perdoados para continuar no erro. Quando nós pedimos perdão para ficar no erro, para fugir das consequências, é sinal que não houve arrependimento, e o juízo continuará, ou será ainda mais grave, porque se houve uma chamada de arrependimento, se houve uma oportunidade de arrependimento, e eu não me arrependi, então Deus, Ele virá de novo. Para quê? Para nos corrigir, para que a gente não se perca. Mas é melhor não ter que ter a disciplina, não ter que ter o castigo, não ter que ter essas coisas, e nós vivemos celebrando a Deus em obediência. Vamos colocar em pé, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, deve ter sido bastante desafiador para esse povo que andava pelo deserto, no calor, que muitas vezes não podia variar sua refeição, que outras vezes pensava que a coisa ia melhorar se mudasse a liderança, e tantas coisas que são muito comuns a nós, quando tiramos os olhos do Senhor, da sua palavra, e tentamos encontrar a nossa maneira de fazer as coisas. Ó Deus, nos abençoa, para que nós possamos
perceber o movimento do Senhor para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para que possamos ouvir as suas santas trombetas, para que possamos ver, ó Deus, a direção do Senhor, através da Tua Palavra, através do Espírito Santo do Senhor, que habita no coração de todo aquele que crê no Senhor Jesus. E assim, ó Deus, que nós não sejamos rebeldes, tentando ser autônomos, mas que nós sejamos aqueles que andam com o Senhor, e que louvam o Senhor, porque o Senhor tem planos e propósitos especiais, e que nos levam a uma vida em abundância, na presença do Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumento do Senhor, santifica-nos, ó Deus, para que possamos ser usados não em pecado ou arrogância, mas como instrumentos do Teu amor e da Tua graça, possamos refletir a luz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, nos conduza, não para o deserto, né? Para a nossa casa, mas que seja Deus, hein? Deus abençoe, até a noite.